Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabe o que é e como pode te proteger? Esse é o tema do programa em discussão de hoje, que recebe Adriano Mendes, advogado especializado em direito digital, Ricardo José Teil, vice-presidente da ACESPRO, e Roberto Carlos Maier, que é fundador e CEO da empresa MBI. Sejam todos bem-vindos aqui à TV Alesp. Bom, para começar, o que é, então, a Lei Geral de Proteção de Dados e desde quando ela está em vigor? É uma nova legislação que está entrando em vigor agora, nesse ano, mas que os efeitos práticos dela só começam em 16 de agosto de 2020, inspirada numa lei europeia de dados pessoais também. E qual lei europeia? A GDPR europeia. Uhum. O que consiste nessa lei? Essa lei, o objetivo dela principal é proteger os dados pessoais de todas as pessoas de qualquer nação e de qualquer país. E, além disso, também proteger os dados que são considerados sensíveis, como saúde, dados de saúde e tudo mais, que para evitar que a gente sofra um bombardeio de ofertas, como também que a gente não seja penalizado por alguma questão de saúde ou de ideologia ou de religião, seja qualquer uma dessas fatos. Esse é o objetivo principal da lei. E hoje acontece muito isso, né? Esse vazamento de Com certeza, não só existe vazamento de dados, que isso as empresas e o governo vão ter que se preocupar muito mais com isso, mas também existe o uso indevido de dados pessoais que a gente vai deixando aí no nosso mundo digital, cada vez mais, né? A gente vai numa loja, compra por internet, deixa dados, e isso é que, na verdade, precisa ser usado com um critério bastante rígido e dentro das normas que a lei está definindo e que a Agência Nacional de Proteção de Dados também vai regulamentar. Hoje a gente Eu queria complementar, esse é o ponto central, na verdade, a razão pela qual a gente precisa de regras para proteger os dados é porque nós vivemos no mundo digital, onde a quantidade de dados que é produzida pela interação de cada pessoa por meio de compras, por meio do uso do celular, de navegação na internet, isso gera um volume de dados gigantesco que até agora a gente não tinha nenhum tipo de regulação. Então as empresas podiam, na verdade, fazer o que elas quisessem sem ter que prestar contas aos indivíduos que são, de fato, os donos dessa informação. E o que a lei faz é criar regras para isso. Um exemplo, assim, acho que muito básico e do dia a dia, às vezes a gente faz uma pesquisa de um produto, né, e ali no site de busca, e quando você entra nas suas redes sociais, você é bombardeado com muitas propagandas. Então, são essas informações, são esses dados, mas tem outros dados que são mais importantes e até prejudiciais, que podem prejudicar o consumidor. Exatamente. Tem dados que, né, o Ricardo citou o caso de saúde, por exemplo, né? Se a gente imaginar que um laboratório médico, onde você vai fazer o teu exame de sangue, que indicou que você é portador de uma doença, pudesse compartilhar essa informação com os planos de saúde, então na hora que você fosse contratar um plano de saúde ou mudar de plano, eles iam te cobrar mais caro porque já sabem antecipadamente que você é portador de uma doença. Então, esse é um tipo de utilização da informação que vai em detrimento do dono da informação e que não pode ser feita sem consentimento. Essa que é a questão central, né? Que a lei não proíbe o tratamento dos dados das pessoas, mas o que ela exige, né, que isso seja de forma adequada. Então, o primeiro passo é o consentimento. Se a pessoa autorizar, então pode. E esse consentimento ele vai ser feito de que maneira, doutor? Porque até esse exemplo que eu dei de busca, né, ali de um produto e já sair nas minhas redes sociais várias ofertas, eu não autorizei que me mandassem essas ofertas. Como que vai ser essa autorização? Existem 10 formas para você tratar um dado pessoal, das quais uma delas é o consentimento. 9 outras formas de você tratar dados pessoais baseadas em legislação ou em princípios que fazem com que aquilo seja justo. A principal mudança que a gente tem que entender é que agora existe uma necessidade de transparência.
Ou seja, o usuário precisa saber para que você vai coletar informação, que informação você vai coletar e como você vai utilizá-la, né? Se você vai utilizar isso só para a sua empresa, se você pretende compartilhar com terceiros e qual que é a extensão disso. Então, ao instalar um navegador de internet, ao usar um site de buscas ou mesmo acessar alguns sites, eles vão ter que dizer antes o que eles vão fazer com a informação e que informações eles vão coletar. O nome que a gente dá para isso é Digital Fingerprint, que é a sua impressão digital na própria tecnologia. Quando eles baixam um cookie, ele é possível coletar informações técnicas como sistema operacional, navegador que você usa, plugins que você tem instalado, versão do sistema operacional, aplicativos extras, e com isso é quase como se fosse um DNA. Eles podem saber que aquela máquina é quase única, e aí com isso eles conseguem identificar você em várias navegações. Por isso que quando você sai de um site e entra num outro, as propagandas te seguem. Né? Então esse tipo de legislação, ela serve para dizer o seguinte: olha, você pode continuar trabalhando, mas avise o titular dos dados o que você vai fazer com aquela informação e até onde você vai, para que ele saiba se ele aceita isso ou não de uma forma antecipada. A gente vê que quando entra em algum site, eles sempre pedem um cadastro, né? E existem várias informações ali. Eu acredito que seja nesse momento do cadastro, então, que vai perguntar para o consumidor se ele permite ou não né, dividir essas informações. Mas e se a empresa, por exemplo, ela só permite que você acesse aquele conteúdo, acesse aquele site, fazendo esse cadastro, oferecendo aquelas informações e liberando elas? Ela tem que dizer muito claramente o que ela vai fazer com aquela informação. E a partir daí, ela também tem que se prevenir e cuidar para que as informações que eu cedi para ela para alguma finalidade específica, se ela sofrer um ataque cibernético, ela proteja os meus dados pessoais, que pode ser religião, sexo, tendências e tudo mais, da minha identificação única, que seja o meu CPF, seja o meu RG ou seja o meu nome. Tá? Então existe a obrigação tecnológica de ela se prevenir e se proteger as minhas informações, para que se houver um vazamento, tudo bem que vaze as informações do meu perfil, mas nunca elas possam ser associadas à minha pessoa. Quero só dar um exemplo aí, complementando em relação à tua pergunta. Nós já tivemos casos aí, né? O caso de uma rede de farmácias que estava obrigando os consumidores a fornecer o CPF para poder vender os remédios com desconto, né? E isso já foi julgado, né? E foi considerado que não pode se tornar obrigatório esse tipo de cadastro para prestar o serviço, porque não é o serviço essencial da farmácia, não é esse. Mas e daí nesse caso, se eles não são então mais obrigados a te pedir o número do CPF para oferecer o desconto. Então ele é obrigado a oferecer o desconto para todos, independente se aquela pessoa... Porque é como se fosse uma maneira de fidelizar. O que aconteceu nesse caso é que o programa de benefícios dessa rede de farmácias não era claro. Então, ao invés de só dar o desconto, ele também coletava aquele CPF e junto com o seu CPF e suas informações financeiras, ele compartilhava aquela informação com outras redes da área de saúde, inclusive planos de saúde e fabricantes de medicamento. Que, sabendo da informação que remédio você comprou, você consegue presumir a doença que você tem ou o tratamento que está fazendo. E com isso eles podiam aumentar ou não o seu valor do seguro, recusar uma pólice ou mesmo já colocar você numa espécie de programa de fidelidade daquele produtor do remédio, né? Então isso foi considerado irregular. Você não pode dizer que está fazendo um programa de benefícios, um programa de pontos ou benefícios e no final do dia você está vendendo aqueles dados para alguém que vai te pagar mais para obter uma informação que de outra forma você não contaria para terceiros. E essas informações, elas são e devem ser preservadas. Como que as empresas vão agir agora com essa lei? Elas estão preparadas para atuar dessa maneira diferente, já que atuavam até agora dessa questão até de vender os dados? Então, esse desafio, né, que gerou, na verdade, esse
período de tempo, né, que o Adriano já citou, entre a aprovação da lei e a entrada em vigor de todas as regras, né? Esse período aí, até agosto do ano que vem, ele foi previsto pelos legisladores justamente para permitir que as empresas adaptem seus processos a esse conjunto de regras, porque, de fato, isso significa uma quantidade de mudanças importantes para todas as empresas que têm gestão de dados de pessoas. Vai mexer com o mercado também, né? Com certeza. De que maneira que vocês acham que vai mexer com o mercado? Vai ter mais responsabilidade no uso das informações que você cedeu para obter até um benefício de um plano de descontos. Tudo isso as empresas vão ter que se estruturar de uma forma de que isso não seja transferido para outros, a não ser que tenha uma autorização. Ok? E também que, se caso ela, e tudo hoje eu digo que é muito horizontal a entrada da tecnologia. Se a gente vai numa banca de jornal, a gente encontra um computador e encontra uma rede de internet, como a gente encontra num pequeno negócio, etc. e tal. E se estiver armazenados os dados lá, essa empresa, essa entidade precisa ter a responsabilidade de preservá-los e não divulgá-los, a não ser que eu permita explicitamente, e também, se ela for comercializar isso, eu preciso dar uma autorização. Na verdade, é uma mudança muito grande daquilo que vem acontecendo aí desde do início da era digital, onde, na verdade, existem hoje uma montanha de dados que são manipulados por N empresas e N pessoas, e eu não estou dizendo a manipulação no sentido mal da palavra, mas sim são usados para trazer benefício para as empresas e nem sempre para as pessoas que são os detentores dessas informações. Então, vai existir um trabalho muito grande, não obrigatoriamente grandes investimentos, mas dependendo de como a empresa está estruturada, ela vai ter que mudar muito radicalmente o seu tratamento de dados. Complementando o que o Ricardo disse, vai mexer com o mercado sim, mas vai ser positivo. A médio e longo prazo, na Europa já se percebeu que as empresas ganharam com isso, e os consumidores também. O que vai acontecer é que todo mundo agora tem que seguir a mesma regra. Ou seja, quem já fazia certo, quem já tinha carinho com os dados e sabia o que estava coletando, vai continuar fazendo igual. E aqueles outros concorrentes, aquelas outras empresas que não faziam isso ainda, vão ter que se adequar também. No final do dia, quem ganha é o usuário, é o consumidor e é o mercado como um todo. Né? Isso não é negativo, isso é positivo, é uma padronização. Da mesma forma como a gente vai hoje num restaurante e tem a expectativa de que a comida seja boa e positiva, que a gente não passe mal, porque por trás tem normas de vigilância sanitária e higiene que são aplicadas e fiscalizadas, agora também, quando eu estou na internet ou quando eu estou falando com uma empresa que tem volume de dados, a gente sabe que ela vai estar cuidando dos meus dados com o mesmo carinho que um grande provedor. Para haver essa mudança, eu acredito que será necessário investimento, né? Investimento em softwares, em desenvolvimento, enfim. Esse investimento, ele vai ser repassado para o consumidor? Em tese, esse investimento é pequeno, né? Dificilmente o mercado vai aceitar um aumento de preços em função dessas questões, né? Algumas empresas já estão, por exemplo, atualizando os seus contratos de uso de sites e tecnologias, né? Outra coisa que a gente vê acontecer com cada vez mais frequência, a gente navegar na internet, entrar num site que nunca entrou antes e vir um aviso, olha, este site utiliza tal e tal coisa para monitorar tais e tais coisas. E aí você escolhe se você aceita ou se você não aceita, né? Então isso de fato cria oportunidades, por exemplo, as empresas que fornecem esse tipo de serviço como um serviço terceirizado, obviamente vão ter uma oportunidade de mercado, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de quem está contratando, esse é um investimento bem pequeno, comparável, sei lá, o que custa uma campanha numa mídia digital, por exemplo. Certo? A questão principal é assim, é que agora, se o que a empresa for fazer não seguir aquilo que foi combinado, aquilo que a lei determina, aquilo que foi combinado com o dono dos dados,
pelo fato de existir uma lei, haverá a possibilidade de punição, né? E essa punição, acho que o Adriano pode explicar melhor, mas ela pode ser desde uma advertência até multas muito pesadas mesmo para grandes empresas. Mas o objetivo da lei não é punir, é educar e criar um mercado melhor para todo mundo. Muitas empresas vão conseguir se adequar sem nenhum investimento, porque elas já fazem certo e já têm as políticas. Então, essa lei não é só para o mercado de tecnologia. Uma padaria, um salão de belezas, um condomínio, que são mercados que a gente chama de offline, também estão sujeitos a isso, né? Então, mais importante do que investir em tecnologia ou sair contratando, é olhar para dentro e ter a consciência de que dados você coleta para saber o que fazer. Então, pode não ser necessário gastar muito. Ou você pode perceber com essa consciência que você vai ter que refazer todo o seu negócio para que ele pare de pé e seja melhor. Mas na mesma analogia que a gente fez com um restaurante, isso só significa que a longo prazo a sua cozinha vai estar aderente a todas as normas do Brasil e internacionais. Mas vai haver uma fiscalização? Que órgão que vai fiscalizar e quais serão essas punições? Na verdade, o órgão fiscalizador vai ser a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ter inclusive um conselho composto de membros do governo e da sociedade civil e das entidades que representam diversos segmentos, como de tecnologia e outras coisas, e eles que vão ter a responsabilidade de fiscalizar e de verificar quando há um vazamento de dados ou um tratamento indevido dos dados, a aplicação de uma multa, seja de uma advertência. Mas o doutor Adriano colocou uma coisa muito importante de ficar claro para toda a sociedade. A lei não tem o espírito punitivo, e sim de educar, e esse também é o nosso papel na CESP, de educar o nosso usuário e educar a sociedade como um todo, para que ela use com segurança e com consciência tudo aquilo que as tecnologias oferecem hoje e vão oferecer muito mais daqui para frente. O consumidor consegue perceber quando os dados dele são, então, passados para uma outra empresa, outra instituição? A gente vê até o exemplo que eu dei das redes sociais, isso é muito claro, né? E a gente já sabe que tem um sistema ali por trás disso. Mas, às vezes, você recebe ligação que você nunca teve contato com aquela empresa te oferecendo algum serviço ou algum produto e você fica, mas da onde que pegou minha informação, né? Dá para o consumidor descobrir isso? Hoje ainda não, né? Porque não tem nenhuma obrigação de você manter esse cadastro. A partir de agora, com essa nova legislação, a ANPD vai poder preventivamente auditar e fiscalizar as empresas como um todo. Então, se eu fiz um cadastro que é único, ou se alguém me liga, eu consigo ir até lá e falar, como você obteve meus dados? Né? Você tinha autorização para isso? E aí, através dessa nova possibilidade, eu descubro quem é, e se houve alguma coisa errada, vai haver punição. O consumidor também pode ter por exemplo, seria um benefício, mas dessa punição, então ela receber alguma coisa como danos morais? Diretamente não. O benefício dele vai ser ter um mercado mais seguro e melhor e saber que os dados dele não estão sendo compartilhados ou utilizados sem o seu conhecimento ou de uma forma irregular. Qualquer previsão de sanção e multa não vai para o usuário, não vai para o consumidor, vai para uma entidade, para uma agência que vai fazer uma gestão de fundos, cujo objetivo no final é pagar os custos e reverter isso em educação e treinamento para todo mundo. Existe a possibilidade, em alguns casos específicos, já prevista na legislação, na LGPD, de um consumidor, de uma pessoa física que se sinta lesada e tem algum outro direito ferido, também quer entrar com uma ação ou uma reclamação no foro competente, seja na Justiça Comum, no PROCON, no Banco Central e numa outra entidade regulamentadora. Mas o valor das multas não vai reverter para aquela pessoa física específica. Essas informações, elas podem ser usadas para golpes também? Sim, então. Na verdade, a questão-chave aí, do ponto de vista do consumidor, o consumidor precisa ficar atento. Porque, assim, quando você perguntou sobre a questão das ligações, né? Não é proibido pela lei que uma central de telemarketing, alguém sente lá e digite o seu número, por acaso, porque ele digitou um número qualquer,
e te ligue. Isso não é proibido. Certo. O que ele não pode é obter esses dados de um terceiro, sabendo como você chama, qual é o seu CPF e etc., sem que você saiba anteriormente. Né? Então, significa que a simples aprovação da lei, ela não vai eliminar esse tipo de ligações. Agora, o que vai permitir é que quando a gente, como consumidor, perceber que os nossos dados foram abusados, a gente vai ter um canal, um conjunto de regras e um órgão onde a gente vai poder, de fato, comunicar isso. É muito comum, até muito antes da era da internet, a gente receber em casa, por exemplo, mala direta de instituições beneficentes, que você percebe, pela forma como o teu nome está escrito, o teu endereço está escrito, na verdade, que esse cadastro ele foi copiado ou do teu serviço telefônico, ou do serviço bancário, né? E aí, mesmo que essa instituição seja uma igreja, um órgão beneficente, né, isso só vai poder ser feito agora se na hora que você contratar aquele serviço telefônico, a operadora disser, olha, eu vou compartilhar, se você autorizar, vou compartilhar esses dados com instituições beneficentes dessas características. Senão, não. Tá certo? Então, essa que é a diferença que vai acontecer. Sem essa autorização, esse tipo de cessão de dados, mesmo num caso como esse, que a gente pode dizer que é benevolente ou filantrópico, ela não vai poder mais ser feita. E daí nós citamos alguns exemplos, né, de situações em que os dados, a gente consegue perceber que os dados foram compartilhados, né, seja na internet, com ofertas das nossas pesquisas. O senhor falou da questão até dos planos de saúde, que há essa possibilidade, mas em quais outros momentos há esse vazamento de dados e que ele é prejudicial? Então, esse processo, na verdade, no mundo moderno, a geração de dados ela é contínua, né? Se você tem um aparelho celular ligado no seu bolso, você está permanentemente gerando dados sobre a tua localização. Mesmo que você não tenha acionado alguma tecla para isso. Mesmo que você não tenha acionado nenhum aplicativo. Se você estiver se deslocando usando qualquer aplicativo de orientação ao tráfego, né, você está permanentemente compartilhando essa informação com o mundo. Né? Então, a questão é exatamente essa, né? Ele fez analogia com o restaurante, mas eu vou além, tá certo? É como se a gente tivesse o mundo digital, é um restaurante onde a gente está comendo o tempo inteiro, né? Porque o restaurante a gente come na hora do almoço, da janta, no café da manhã, o resto do tempo não come. Mas no mundo digital, a gente está se alimentando e digerindo e produzindo informações o tempo inteiro. Né? Por isso que a existência de regras que determinem como que esse processo não seja indigesto é tão importante. E hoje, sem ter essa regulamentação, algumas empresas acabavam coletando mais dados do que precisavam. O que significa que um aplicativo de xadrez instalado no seu celular conseguia obter informações de todos os seus contatos, o seu histórico de ligações, com quem você falava, cópia das suas fotos e áudios que estavam no seu celular. Né? E para que ele usava essa informação? Ele usava essa informação para enriquecer uma grande base de dados que era vendida para terceiros. Então, quando você instalava um joguinho gratuito no seu celular, na verdade você estava pagando isso com as suas informações. E você talvez não soubesse. Agora, com essa legislação, ou ele para de fazer isso, ou vai ter que ficar bem claro para que ele está coletando aquele monte de informações pelo princípio da finalidade da transparência. Muito que a gente tem visto hoje é que a tecnologia evoluiu tanto que você não tem mais as limitações de processamento e de armazenamento que existia antes. Então, eu posso coletar tudo. Né? E aí, essa coleta em excesso começou a trazer problemas, como vazamentos do Cambridge Analytica, cruzamento de informações de perfis pelo Facebook e outras redes sociais que falam, nossa, essas empresas que eu não sei quem são, sabem mais de mim do que eu mesmo ou do que eu gostaria que soubessem. Então, vamos colocar uma regra para todo mundo, não só no Brasil, hoje são mais de 100 países do mundo que têm legislações como essa, para equalizar esse jogo. Tem que ficar claro, o jogo tem que ser combinado agora antes entre o que eu estou oferecendo e o que eu vou receber de volta. Aí o senhor até comentou sobre os aplicativos, né? Que daí eu acho que a gente está bem vulnerável, então, pelo menos por mais um ano ali até que as coisas se ajeitem em relação à lei. Então você baixou um aplicativo, seja de um joguinho, um editor de foto,
de música. E aquele aplicativo, então, tem acesso a todas as suas informações. Mas o que vai acontecer, então, quando a lei estiver em vigor? Vai aparecer ali um termo? Vai eu avisar, baixei? vai ter que ser avisado que aquele joguinho que a empresa está me oferecendo, que seja quem desenvolveu, ele está pedindo permissão para colher dados meus. E o que ele vai fazer com isso? Certo? Então, não é assim, eu simplesmente como hoje, e a gente intrinsecamente, eu entendo que não percebe às vezes, ou não dá atenção, né? Eu digo que existe lá um botãozinho assim, concordo, que ninguém abre para ler os termos e simplesmente diz sim, sim, porque ele quer obter aquele jogo ou aquela aplicação que é gratuita. E não tem nada gratuito no mundo. Né? Não existe um almoço gratuito, sempre tem um interesse atrás. E na economia digital, o interesse é obter os maiores dados de você, até para que possam, então, não só vender ou comercializar com terceiros, como também te oferecer produtos e te bombardear com algumas informações que você não gostaria. Nesse termo que a gente, né, sempre que você baixa Sim. alguma coisa, sempre pergunta, nesse termo, ele deixa especificado lá que vai ter que deixar agora muito sim, claro. antes não. E assim, não no final da 15ª página, né? Porque aí você corre de repente, porque agora eles puseram o ok lá embaixo. Sim. E não lê. Né? Eu entendo que tem que ser logo na primeira informação, dizendo que ele vai o que dados ele vai coletar e o que ele pretende fazer com isso, e talvez uma cláusula dizendo que ele se compromete em proteger esses dados e não vendê-los, eventualmente. E muito além disso, complementando também, existem alguns princípios que estão descritos na lei que têm que ser cumpridos pelas empresas. Então, tem as boas práticas de segurança, tem o Privacy Security by Design a partir de agora, e tem outros conceitos. Um deles é o seguinte: por que esses aplicativos fazem isso? Eles coletam mais informações do que podem, do que precisam. Porque não havia uma legislação. A partir de agora, para ele coletar isso, ele vai ter que pedir uma autorização, nesses termos de uso que a gente está falando, de uma forma clara, precisa e transparente. E as empresas não vão mais poder comprar essas bases, porque isso seria algo irregular, seria como se fosse uma poluição dos outros cadastros. Então, as empresas não vão poder pegar dados que estão por aí, meio soltos, ou de outras bases de dados para incluir nos seus cadastros, sem que isso seja uma infração. Então, a longo prazo, esse mercado talvez morra, porque não vai ter mais comprador. Ninguém mais vai pagar por uma informação que não é lícita, que não veio da forma correta. Né? Complementando o que o doutor Adriano falou, existe também uma regra na nova legislação que diz assim: eu coletei os dados de uma pessoa para uma finalidade e eu não posso ficar eternamente com esses dados. Eu tenho um limite de tempo e depois eu devo deletá-los da minha base de dados. E se eu precisar fazer alguma nova ação, ele vai coletar de novo os meus dados. Então, existe também essa questão de você guardar infinitamente um dado de uma pessoa que você nem mais tem interesse, porque ela já fez aquela aquisição, ou aquela compra, ou aquela transação com você, e você continua guardando, e aí também vem os perigos de vazamento de dados, como a gente vê hoje em grande quantidade. Okay? E daí Deixa eu dar um exemplo concreto para ilustrar Sim. isso. Né? Na verdade, assim, qualquer legislação que regulamente o uso da informação, ele troca a segurança por comodidade. Então, por exemplo, nesse caso do cadastro infinito, me fez lembrar do cadastro que a gente tem que fazer para adentrar em determinados prédios. Sim. Então, o que acontece? Se você visitou o prédio hoje, o objetivo da administração é garantir a segurança do prédio hoje. Sim. Só que a maioria dos sistemas guardam hoje essas informações de maneira indefinida, sem perguntar para a gente se nós concordamos com isso ou não. Então, o que a lei determina? Que esse processo, a partir de agosto do ano que vem, se eles forem guardar para além do dia ou do horário que estive no prédio, eles vão ter que combinar comigo se eu concordo ou não que minha informação fique guardada lá. Se eu não concordar, da próxima vez que eu for visitar o mesmo prédio, é óbvio que eu vou ter que fazer meu cadastro de novo. Agora, se é um prédio que eu frequento regularmente, para mim é mais conveniente, então é óbvio que eu, como detentor dos dados, vou autorizar. Então, essa decisão, essa consciência do consumidor com essa regra clara, né, que é a diferença em relação ao modo de operação atual, onde
quem opera a portaria lá hoje faz como quer, não presta nenhum tipo de satisfação ao visitante e pior ainda, pode até, como o Adriano estava exemplificando, pegar esse cadastro de visitantes e disponibilizar para um terceiro, sem o nosso conhecimento. Só para clarificar um pouco, o que a empresa que faz o cadastro vai ter que definir é por quanto tempo ela vai guardar. Ela não precisa excluir todo dia, até porque ela pode ter uma obrigação legal de apresentar isso depois, mas não faz sentido que ela guarde isso por 10 anos. Certo. Também não faz sentido que você faça o cadastro da portaria de um prédio e eles aproveitem aquele cadastro específico de um prédio A e compartilhem isso com todas as outras empresas que usam o mesmo sistema. Né? Pior do que isso, hoje em dia muitas das portarias já usam as nossas biometrias. Exatamente. Né? E a mesma biometria que você usa, que por acaso é o seu dedo, para entrar no prédio, é a que você usa para sacar dinheiro do banco. Então, existe aí alguma cautela que tem que ser analisada para que não haja desvios de informações com dados biométricos de uma portaria do prédio, para que isso seja usado num golpe que te atrapalhe depois financeiramente no seu banco. Né? Nossa, Esse é o cuidado da lei, é o Security Privacy by Design. Sem essa lei, então a gente estava mais vulnerável do que nós imaginávamos. Eu né? gostaria também de complementar o que o Maier falou e o doutor Adriano, com a questão. É uma educação para as empresas, mas é uma educação também para nós, pessoas físicas. Né? Eu digo que um exemplo que eu posso dar, se você frequenta um prédio que já tem as suas informações básicas, e você, quando vai um mês depois lá, e a pessoa diz, você é cadastrado e você gostaria que tivesse os seus dados para não puxar uma carteira de identidade. Isso também traz uma fragilidade para o prédio, porque eu posso não ser o Ricardo. E apenas... Eu tenho o RG dele, dou e a pessoa me deixa entrar o CPF. Sim. Então, existe uma educação que vai ter obrigatoriamente que acontecer, tanto para as empresas que a gente fornece os dados, como também para nós, e dizer assim, eu prefiro me identificar todo dia que eu vou toda vez que eu vou num estabelecimento ou num prédio, do que deixar os meus dados lá guardados e eu não saber o que eles fazem com isso, que isso vai ser inevitável, não vai poder mais ter, ou que eles distribuem e tentam comercializar essas informações. Por isso que um programa como esse tem uma relevância muito importante, porque essa consciência, ela não é passada e muitas vezes a gente também nem sabe que está tão vulnerável assim. Com certeza. Né? Você acredita que há uma vulnerabilidade, você coloca no seu celular um antivírus e você acha tão protegido e na verdade não, né? Não é. E você mesmo autorizou para que as pessoas usassem quanto seus mais dados a gente compartilha e esse processo está se acelerando cada vez mais, Sim. mais vulnerável a gente fica. Então, o exemplo que ele deu, enquanto a biometria era um processo caro, que as únicas instituições que usava era a polícia, não tinha problema, né, de você... Né? Agora, a partir do momento que a biometria é um processo tão simples, que até o celular hoje você desbloqueia, né, com o digital, então o que acontece? Se essa informação que você depositou no teu celular for parar indevidamente na mão de um meliante que vai usar isso no banco, né, gerou para você um problema que, quando aquela tecnologia, aquele tipo de dado era raro ou não podia ser processado, não existia. Até o próprio acesso ao aplicativo de banco você já usa digital, né? Exatamente. Não precisa nem mais mesmo. colocar a senha. Por isso mesmo. E aí que vem uma obrigação que a lei vai estabelecer claramente, que é quem detém os teus dados, precisa poder e tem que fazer uma segregação de tal forma que a minha digital eventualmente não seja vinculada ao meu CPF. Porque isso vai dificultar, se essa minha digital vazar, eu vou ter muita dificuldade de usar isso aonde? Né? Então, essa é uma obrigação que a legislação vai exigir. Você pode ter os dados de uma pessoa, mas você tem que segregar aquelas informações que são processadas para tirar algum benefício em geral, mas nunca vinculadas à pessoa física especificamente. A lei, ela também vai proteger, no caso que aconteceu agora há pouco, como do ministro Moro, vazamento de áudio, né? Então, assim, não são as informações nome, RG, telefone, mas foram informações de uma conversa. Essa lei, ela vai proteger também ou não? Não diretamente, mas outras legislações já protegem isso e já
teriam algum tratamento para ser feito nesse sentido. O que essa lei vai fazer, ela vai evitar com que esse áudio seja replicado em outros sites que não sejam de matéria jornalística. Né? Porque hoje o que acontece também é uma poluição. Quando acontece um fato como o áudio do Moro, o áudio e os vídeos do Neymar, tudo isso ganha uma proporção muito grande na internet. E aí, baseado no Código Civil, Código Penal, Marco Civil da Internet e agora a LGPD, o titular dos dados vai ter mais uma arma para lutar contra isso e se proteger pensando na privacidade dele. A gente está falando das empresas, né, que passam esses dados. Mas eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se vocês vão, né, se tem a ver ou não, mas aí vocês tiram a dúvida, a minha e também de quem está em casa. Às vezes você tem o telefone de alguém, né, como aconteceu no caso do Neymar, que foi passado o telefone do pai dele por um contato para uma outra pessoa. Então, eu tenho um telefone e eu repasso para uma outra pessoa. Eu estou passando um dado. Isso também vai ser, de uma certa maneira, proibida, principalmente se a pessoa se ofendeu dessa informação ter sido passada? Um endereço, um telefone? Ou já não entra? Entra se for para uma finalidade comercial e se for em grande escala. Se tiver baseado no legítimo interesse, por exemplo, eu preciso do telefone para ligar para ele para marcar um horário de uma entrevista como essa, eu estou baseado no legítimo interesse, eu tenho uma finalidade. Agora, eu não posso pegar esse telefone e publicar no Twitter, né? Ou numa rede social qualquer. Por quê? É uma exposição diferente do necessário. A LGPD não vai acabar com nenhum negócio. Ela só vai querer que as empresas e pessoas tenham mais cautela na hora de fazer negócios que envolvam dados pessoais. É interessante falar que, por um lado, a gente está aqui pela CESPRO, mas a CESPRO, como todo, percebendo isso, já está criando cartilhas e orientações para todo o mercado, não só para o mercado de tecnologia. Por quê? Muitas das informações que existem hoje, elas até passam pelo meio tecnológico, mas elas começaram em papel ou terminam em papel. Né? E essa legislação, ela é horizontal. Sim. Seja para um condomínio, para uma igreja, para uma instituição financeira ou para um site de internet, todo mundo vai ter que cumprir. Então, mesmo que tenha os dados pessoais num caderninho ali do fiado, está sujeito à LGPD. Né? Esse caderninho também passa a estar protegido. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa já. E o assunto, né, parece que ainda tem muita coisa para a gente falar. Com certeza é muito extenso. Né? Mas eu queria deixar pelo menos aí 1 minuto para que vocês deixem as considerações finais e eu acho que esse alerta também, né, do papel do consumidor, da pessoa física, se proteger também é muito importante. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem que a CESPRO, como entidade, que é uma entidade mais antiga de reunião de empresas e de empresários de tecnologia de informação, nós temos 43 anos de instituição aqui no Brasil. Ela acompanhou todo o processo que começou, que desembocou agora com a medida provisória e a lei no ano passado de proteção de dados. Estamos trabalhando em trazer para o nosso associado e também para a sociedade em forma geral, cartilhas que indiquem a melhor forma dele se proteger, que tirem dúvidas e trazer para a população em geral, não só para as empresas ou os associados da acesso, mas trazer para a sociedade como todo uma fonte de informações pertinentes e verdadeiras e objetivas para que ele possa tomar consciência e possa se preparar como empresa ou como pessoa para isso. Eu digo que as pessoas precisam ter consciência de uso seguro da internet e novas tecnologias. Não é só mais de internet, novas tecnologias também. Esse material já está disponível? Vai estar disponível nos próximos 15 dias. E a pessoa acessa, baixa pela internet? Primeiro vai ser distribuído para todos os associados da CESPRO, e, no segundo momento, vai ser disponibilizado também uma versão mais light para toda a sociedade que quiser baixar. A CESPRO tem 13 regionais em 13 estados diferentes, então a gente tem uma capilaridade muito grande e todos poderão acessar até pela internet ou pelo celular esses guias. Ok. Doutor? Bom, obrigado a todos vocês. Espero que a gente, como a CESP, possa ter contribuído. Esse material vai estar disponível a partir de julho de 2019.
E a mensagem que a gente quer passar é que essa lei é uma lei positiva, ela não é uma lei que vai atrapalhar negócios, ela vai ajudar realmente a que tenhamos negócios melhores. Assim como foi o Código de Defesa do Consumidor anos atrás, que todo mundo achava que ia quebrar as empresas, ou a obrigação de usar cinto de segurança e de ter retrovisor no seu carro, isso é para o bem, é benéfico e daqui a pouquinho a gente não vai nem perceber que existe, porque a gente vai ter incorporado essa nova metodologia, né? Então, em pouquíssimo prazo, todo mundo vai perceber os benefícios dessa lei, vai se adequar a ela e vai falar, nossa, como era diferente antes, né? Mas agora é melhor. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, numa adequação positiva e não em algo que seja só para cumprir cota ou para inglês ver, né? É de verdade, é para o bem. Ok, doutor. Eu queria complementar, né, dizendo que esse processo não só ele é para o bem, mas que ele é irreversível, porque às vezes alguém pergunta assim, não, olha, será que isso aí não vai mudar lá na frente? Ou vai pegar, né? Então, na verdade, assim, o que nós estamos presenciando é um conjunto de regras aí sendo criadas em todos os países do mundo, né? Eu tive a oportunidade, como representante da CESP nas federações internacionais, de acompanhar isso em diversos países, né? E com o decorrer do tempo a gente vê que isso está se replicando, né? É claro, cada país tem algumas variações na sua legislação, mas mesmo nos países, entre aspas, mais capitalistas ou mais libertários na gestão das regras, como o caso dos Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem uma proposta de projeto de lei muito semelhante tramitando no Senado americano. Ok. Muito obrigada, então, pela presença de todos. Bom, o programa Em Discussão fica por aqui. Obrigada pela sua importante audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau. Vale a pena. Muito bom.